Graça e paz, queridas irmãs. Estamos aqui para mais um dia de jornada, numa vida com propósitos. E hoje a gente está bem diferente, num pôr do sol. Olha que bênção, que glória, né? E o tema de hoje é tornando-se amigo de Deus. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 5, o verso 10. Que vai dizer assim: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e Mestre, Juiz, Redentor, Pai, Salvador e muito mais. E você pode conferir tudo isso que eu citei aqui nos Salmos 89, o verso 26, os Salmos 95, verso 6, o Salmo 136, verso 3, Isaías 33, verso 22, Isaías 47, verso 4, João 13, 13, 1 João 3, 1 e Judas 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutaram uma amizade íntima com ele. Não existia rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Vê alguns versículos que vocês vão encontrar essas referências. Em Gênesis 5:22, Gênesis 6:8, Êxodo 33, do 11 ao 17, 2 Crônicas 20, o verso 7, Jó 29, o verso 4, Isaías 41, o verso 8, Atos 13, 22, Tiago 2, 23. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5:11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos
dele. 2 Coríntios 5:18, a parte A. Nos transforma de inimigos em amigo deles. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João 1:3, o Filho, 1 Coríntios 1:9, e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:14. Jesus disse: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. João 15:15. A palavra utilizada para amigo neste versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, João 3:29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta da sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34:14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nós nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz, lá em Atos 17:26-27, Eles fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter uma amizade com Deus. Faremos um exame de 2 segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Em primeiro lugar, tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída, compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as suas atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua
conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. É isso que diz lá em Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 17. E isso quer dizer o quê? Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão a Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Como, por exemplo, comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou até mesmo jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus, como o Senhor está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4, 6, a parte B. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para desvaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17. E como isso é possível? Uma forma é utilizar orações surradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro: Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta: para mim, o viver é Cristo.
nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos, você sentirá a presença de Deus, em outros, não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência constante da realidade da presença de Deus. Esse é o estilo de vida da adoração. Em segundo lugar, por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer essa amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus e o que Ele fez e o que Ele disse. E você pode ver isso lá em Salmos 1, verso 2, Salmos 23, verso 4, Salmos 143, verso 5, Josué 1, 8. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. 1 Samuel 3, do 2 ao 21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menos serão as suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca
do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12, a parte B. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, verso 97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, o verso 12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia, Deus contou segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, com Paulo, os discípulos e outros amigos. E você pode conferir tudo isso lá em Gênesis 18, 17, Daniel 2, 19 e 1 Coríntios 2, do 7 ao 10. Quando você lê a Bíblia, ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25, 14. No próximo capítulo, veremos os 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus e a meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estou aqui junto com vocês, junto com meu amigo fiel, meu companheiro, e eu chego a ficar emocionada, né? Pelo privilégio que nós temos de ter Ele como nosso amigo, pela revelação da sua palavra e pelo compartilhamento dos segredos dele, né, que Ele tem para conosco. E tudo que o Senhor quer é a nossa amizade, né? Ele quer que nós confiemos nele, mas Ele também quer confiar na gente, né? Ele quer partilhar. Você não vai contar um segredo para qualquer pessoa. Não, você não vai compartilhar algo íntimo da sua vida com qualquer pessoa, não. Você tem que ter a confiança, você tem que ter intimidade com essa pessoa. E da mesma forma é o que Deus faz com a gente, né? E eu estou agora aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, desfrutando de um vento maravilhoso, podendo acompanhar, mesmo que lendo aqui com vocês, um lindo pôr do sol, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu estou com vida, eu estou aqui e pela amizade dele, né? Então que nós durante esses dias viemos aprender, né, a se relacionar melhor com o nosso Deus, que possamos compartilhar uma vida com Ele, não apenas um momento, mas que possamos compartilhar, né, uma vida, que possamos compartilhar dos nossos segredos e que Ele possa compartilhar os segredos dele, né, também conosco, que nós sejamos confiáveis, né, que o Senhor nos abençoe com essa rica palavra. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o nosso propósito de vida, né? E o tema para a reflexão de hoje é: Deus quer ser o seu melhor amigo. E olha que maravilha, né? Não tem como não se emocionar e saber que um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, soberano, quer ser o seu melhor amigo. E quantas vezes a gente passa por tantas
frustrações com amizades, com pessoas, né? Mas Deus é aquele amigo que Ele não te frustra, que Ele está sempre disponível, que Ele está sempre ali para ser o teu companheiro, para ser o teu conselheiro, para ser aquele de dar risadas, mas também de estar ali quando o sofrimento chegar. Ele é o primeiro que chega, né? E todos podem ir embora, mas Ele nunca vai. Ele nunca vai embora, Ele nunca nos abandona. Ele é o único que fica quando todos se vão. Ele está lá. Então, como não querer uma amizade dessa, né? É um privilégio ser amiga dele. É um privilégio. E o versículo para memorizar de hoje é: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25, 14, a parte A. E essa versão é ABV. E a pergunta para a meditação de hoje é: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo de todo o dia, né? E o que é que eu posso fazer para lembrar, né, de Deus a todo tempo, a todo momento? Que possamos cultivar essa paixão, né, nos nossos corações e nos lembrar dele a todo momento. Amém? Assim eu encerro o vídeo de hoje, né, muito emocionada e sendo grata a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo privilégio de estar aqui juntamente com vocês, partilhando desse pôr do sol, dessa palavra tão inspiradora, né? E que privilégio nosso, que privilégio nosso. O Senhor quer ser o nosso amigo. Que possamos ser fiéis a essa amizade, né? Que possamos confiar nele, porque Ele é um bom amigo. Ele é um bom amigo. Amém? Deus abençoe. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de jornada. Amém? Deus te abençoe.